Fala, cambada do céu! Tudo bem com vocês? Eu sou Peri Andrade, isso aqui é outro reviewzinho e não é exagerado dizer que Hybrid Theory é um dos álbuns rock mais importantes de todos os tempos, além de ter sido a porta de entrada perfeita para milhões de adolescentes ao redor do mundo, eu incluso, a conseguirem descobrir não só o rock, mas eletrônico, rap, trip hop, metal, os diversos meandros da música alternativa. Ele também é um dos álbuns mais vendidos e de maior sucesso comercial da história, com vendas globais de 32 milhões, 12 milhões nos Estados Unidos e 1 milhão feito nos últimos 3 anos. Hybrid Theory é a estreia mais vendida em qualquer gênero, desde apenas Appetite for Destruction do Guns N' Roses de 88. Tá bom? O que mais? E comemorando no próximo dia 24 de outubro, 20 primaveras, Hybrid Theory continua a ser tão elaborado, intenso e entusiasmante quanto era no seu lançamento no começo dos anos 2000. Ganchos monumentais, batidas alucinantes, refrões que só podem caber num Maracanã lotado, discussões abertas sobre saúde mental a um nível impensável para a época e uma interação vocal tão absurda e inimaginável, mas que logo se tornou a alma pulsante do projeto. Cara, sério, se você torceu o nariz para alguma das coisas que eu disse aqui, faça um favor a você mesmo e debulhe o máximo que você puder das letras, das construções rítmicas, das fusões sonoras, das ideias à frente de seu tempo e veja como tudo não só se encaixa de uma forma muito rica e muito arrojada, como ainda hoje muitas daquelas ideias não conseguiram chegar perto de serem copiadas. Francamente, não foi só uma questão de talento e execução, mas tem muito a ver ali com a química correta, muito suor e talvez até algumas tretas para alcançar um som que fosse minimamente espetacular e uma vontade fora do comum em trazer à tona algo que fosse único e com um ingrediente especial que faz toda a diferença: a paixão e o vigor da juventude. Por isso, inclusive, vários projetos número 1 são os melhores de dezenas de bandas, porque os caras estão ali na flor da idade, começando ainda a adolescência para a fase adulta e bem que todas as fichas, as energias estão depositadas ali, mas sem o peso de você ter que superar algo ou de alguma comparação que você precise ter com alguma coisa. É só fazer. Muitas bandas acabam não resistindo depois desse primeiro trabalho. Eu, como muitas pessoas, a gente pode até argumentar que o Linkin Park não foi o mesmo depois de Hybrid Theory. Tá, talvez depois do Meteora, mas eles conseguiram superar muito essa barreira do primeiro trabalho. Eles construíram uma boa carreira. Talvez no geral não tão influente quanto nesses primeiros anos, desses 2 primeiros trabalhos, mas uma carreira que se manteve. E eu que sou inclusive bem crítico em algumas decisões artísticas deles, depois de muitos anos, depois de dezenas de novas bandas escutadas e gêneros que antes inclusive eu não curtia e hoje eu adoro, ou seja, eu mudei e eles mudaram também. Eu aprendi a curtir coisas deles que antes eu não gostava, porque eu queria muito aquele som idealizado, aquele som que é literalmente perfeito e que marcou minha vida, que marcou ali minha adolescência, minha infância. O que eles fizeram depois pode em vários momentos não ser tão absurdo de foda quanto foi no começo, mas eles se mostraram músicos muito interessantes e ainda com coisas a dizer ao longo de todos os anos. E particularmente eu fico muito feliz de ter conseguido embarcar nessa jornada deles, mesmo que de certa forma de um jeito muito tardio. E pelo menos eu também posso dizer que eu vi 2 shows deles, inclusive um bem antes do fim. Foi meio que um adeus estranho, mas pelo menos ele aconteceu. Teve muita gente que não teve essa sorte que eu tive.
Aí vocês podem se perguntar por que falar disso tudo para poder comentar essa edição de 20 anos de Hybrid Theory. Porque ao ouvir esse disco, meio que um filme passou pela minha cabeça. Memórias mega felizes do Peri molequinho ali se embaralharam com outras que são monumentalmente assim, tristes, que infelizmente mal completaram 3 anos. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem, tanto eu pulando de desespero na frente da TV vendo o clipe de Indente pela milionésima vez, cantando tudo daquele jeito errado, zoado e tal, mas muito feliz, muito empolgado, quanto eu indo pro trabalho e dentro do ônibus ali recebendo uma das piores mensagens da vida. Um amigo meu mandando pra mim, eu não acredito, e uma nota, sabe? E eu credo ali com as lágrimas começando a descer e pensando, você não. Faz, sei lá, um mês, um pouco mais de um mês que eu te vi, cara, eu não tô acreditando, você não. E é esse nível de sentimento que causa ao ouvir essa compilação hercúlea de uma das bandas mais importantes da minha vida, e eu sei de uma penca de gente também. Passado e futuro se conectam, mas a grande sacada aqui é como essas mais de 50 faixas inéditas, lados B, remix, apresentações ao vivo e raridades incentivam um exame mais detalhado do motivo pelo qual Linkin Park se tornou o colosso, tanto na época quanto essa carreira absolutamente consolidada até o final de seus anos, headliner de festival ainda. Nessa compilação toda a gente tem a primeira fagulha, a lapidação, as experimentações e a forma ideal do que viria a ser a banda. Ao longo desses discos, realmente dá pra ver a banda se formando, tentando entender o que os conectam, suas influências e suas ideias vindouras. Tá, ok, muito disso já tinha saído, só que a junção de tudo aqui é que faz as coisas brilharem. A sensação que eu tive também aqui é meio que eu vasculhando um imenso baú com preciosidades há muito esquecidas, e que mesmo que algumas tivessem meio quebradas, outras meio desbotadas, faltando peças, mas você sente que cada uma ali tem um valor tão próprio, tão rico, é um ou novo a cada nova música, e por várias razões diferentes, seja pro lado bom, seja pro lado ruim. E aí que tá realmente a beleza do troço, cara. É tipo, é incrível. E eu também, óbvio, eu tenho que comentar isso. Desde sempre essas edições cavalares especiais sempre existiram. Mas poucas que eu ouvi, ou que eu me interessei, porque realmente às vezes eu não sou tão fã desse tipo de material. Mas aqui também eu acho que eu sinto que é muito material reconfigurado. É muita coisa inacabada de primeiras versões ou primeiras ideias, ou tipo o Forgotten Demos, o LPU, Harriet, quanto depois coisas que eles mutacionaram, expandiram do que já tinha dado certo mesmo assim, só que fazendo isso simplesmente pelo lado da exploração, mas de um jeito muito particular assim, e muito ousado. Talvez até o Reanimation é um ótimo exemplo disso. A equação das coisas aqui, o jeito como tudo se conecta, que para mim parece funcionar muito bem. A sensação de novidade ouvindo esses discos aqui pra mim é muito grande. Eu acho, inclusive, até pro cara, o fã que é muito mais ávido que eu, que já conhecia grande parte desse material, eu acho que ele também tem essa sensação. Mano, é legal demais ver os primeiros concertos da banda já apontando ali a apoteose que eles viriam a ser ao vivo, principalmente com aquela fúria incendiária que tinha ali no começo da banda. Remixes, cara, interessantes assim, que assim, caraca, que isso? Grupos como Crystal Method ou Marilyn Manson, lados para os quais a banda, eu acho que iria caminhar lá na frente, mas que pareciam um pouco discrepantes para o produto final, que era o Hybrid Theory, mas que já mostrava, tipo, a cabeça muito abrangente que eles tinham. Picture Board, She Couldn't, acho que é um bom exemplo disso. Ou músicas que eram assumidamente flertando com as suas referências. Por exemplo, Could Have Been
Parece uma mistura ali do Deftones com algo mais Nine Inch Nails e outras coisas Nine Inch Nails te vê, por exemplo, nos lados mais eletrônicos, seja no próprio disco quanto no Reanimation e outros lados lá. E Step Up, que traz uma abordagem bem public enemy para a banda, e o Mike Shinoda já disse que é uma das inspirações dele, assim, foi uma das coisas que ele, quando viu pela primeira vez na vida, quando viu a apresentação junto com o Anthrax, explodiu a cabeça dele e mudou as coisas. Também, aqui eu acho que é redescobrir muitas das virtudes de um disco que eu lembro que eu tive a versão dele Piratex, porque eu tinha o Hybrid Theory Piratex, era uma época que era isso, mano, eu não tinha dinheiro pra poder comprar os originais, mas tive até alguns discos originais, infelizmente não tive o Hybrid Theory, nem o Meteora, e eu acho que eu tive o Reanimation, mas foi um disco que eu ouvi muito pouco, eu não sou tão fã de disco de remix, ou pelo menos não era, é uma coisa que de poucos anos pra cá eu comecei a me interessar mais. E essa redescoberta desse lado, desse disco, cara, tem umas coisas que eu curti demais, assim, tipo a versão de Place for My Head, que ela ainda é uma coisa que frita a cabeça, acho que mais uma forma muito mais hipnótica e crawling, os celos ali que tem numa versão meio orquestral, Coração Valente, nórdico, místico ali, mostra um nível de elegância que eles já conseguiam fazer. E ele, pra mim, esse é o tipo de música que ela indicaria muito se a banda ainda tivesse do jeito que a gente conhecesse, mas poderia ser o lado acústico que eles poderiam fazer numa espécie de SM, meio que o Metallica fez, assim, ia ser foda. Eu fiquei meio com esse gosto na boca ao ouvir isso, ou prestar atenção mais nessa música. Mas uma coisa que é especial demais, assim, principalmente nessa coisa de você embaralhado de músicas e você pegando uma coisa e conectando com a outra, assim, é você ver realmente o coração da banda começando a bombear e dar vida à obra. A aliança, a parceria e a quase simbiose do Chester com o Shinoda. A gente ainda tem aqui nesse trabalho demos que tinha o vocalista original do Linkin Park, o Mark Wakefield, quando a banda ainda se chamava Gero, sei lá, não sei como é que se fala, e passando pelos primeiros contatos entre os dois, a própria Picture Board que eu já falei, e como isso foi se construindo e entendendo ali a dinâmica da banda, até os laços estarem propriamente ditos completos. O Chester com o seu lado pós-grunge, toques de hard rock e adicionando cada vez mais ali os gritos lancinantes ali, junto com aquela rima urbana rápida que o Mike Shinoda consegue fazer, calcada muito uma potência de uma mistura de um Zac de la Rocha com o Chuck D, ainda que abraçando muito lados melódicos quando necessário, para poder ele conseguir flutuar e entrelaçar no que o Chester fazia. É incrível, assim, é absurdo, e ver a construção disso sem palavras, sem precedentes, assim. De novo, cara, eu acho que isso aqui é muita oferta boa e de um jeito muito bem feito de como você pode se deleitar nos primórdios da história de uma das bandas mais bem-sucedidas da história, não só do rock, e de um disco que definiu uma geração. No final das contas, cara, eu só tenho a agradecer o Mike Shinoda e companhia, porque o que poderia muito bem soar como um caça-níquel de uma banda que foi dissolvida na tragédia, né? Ele acaba, na verdade, se tornando um documento arqueológico musical que tem muito coração, que é uma baita homenagem ao mesmo tempo que desvenda os processos de criação de uma banda que mudou o jogo das coisas. Agora, 3 anos após a morte do seu líder e amigo, ainda tenta descobrir formas de retomar o projeto de uma forma respeitosa, tanto com fãs, tanto com o próprio legado, quanto, óbvio, e mais importante, a memória do Chester. E, cara, eu acho que eles fizeram isso aqui de uma forma, assim, perfeita, cara. Eu acho que ele tá muito orgulhoso, assim, de como os rumos que eles estão construindo tá se desenhando, assim. Isso que eles fizeram, eu acho que foi uma coisa muito bonita e foi muito poderoso. E 20 anos depois, o Linkin Park, pra mim, ele continua agora, assim, parece que mais vivo do que nunca. E só agora, por exemplo, a gente tem um Bring the Horizon da vida conseguindo ser um ótimo, realmente, sucessor espiritual para aquela chama que eles acenderam.
Tem outros surgindo ali, mas parece que agora, 15, 18, 20 anos depois, a galera que cresceu com Linkin Park tá conseguindo entender, porque a coisa foi tão dentro, intrínseca nesses adolescentes, nesses jovens, que demorou realmente pro efeito acontecer. E como esse disco continua avassalador. Cara, sem mais, eu já disse coisa pra caramba. Foi muito emocionante pra mim rever isso, escrever isso tudo aqui, sabe? Ouvir esse trabalho, sabe? É um dos meus discos favoritos da vida, que mais influenciou na minha forma de entender, sentir e escutar a música. É 5 de 5, óbvio, para o Hybrid Theory. Não é um review dele, é desse projeto, mas, de novo, 5 de 5 para esse projetaço. Foi um presente, assim, fora da realidade. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É isso. Então foi isso, cambada. Desculpa, sou um pouquinho grande e se for um pouquinho emocional algumas vezes, mas é porque realmente é muito do coração. Isso aqui, assim como eles fizeram pra gente. E se prepara, vai ter mais coisa aí de Linkin Park nos próximos dias, tá? Não podia ser só isso aqui. Isso aqui é só pra começar, o primeiro passo de algumas coisas que eu vou fazer já do Linkin Park. Comenta aqui embaixo outras coisas que você gostaria que eu comentasse, todo esse projetão, toda coisa a ver com ele. Vai rolar uns reagindo ainda, então só ficar de olho aí no canal. Obrigado pra quem assistiu, obrigado pra quem comentar aqui embaixo, compartilhar com todo mundo, sacou? Likezinho. Valeu, cambada. Foi isso, esse foi outro videozinho, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau.